me chamo Lúcia Gouveia, sou professora de literatura e hoje vamos dar início ao capítulo 15 do livro 4 para a galerinha aqui do ensino médio, primeiro ano. Peguem seu material, página 136. Vamos falar sobre o romantismo no Brasil, sendo que a gente vai abordar agora a parte da prosa. A gente já falou sobre a poesia, agora é a hora de falar sobre prosa dentro do romantismo brasileiro. Vamos começar? Para dar início, gente, logo aí no comecinho do capítulo, na página 137, nós temos uma definição do Jorge Lucas sobre o que é o romance romântico. Uma coisa importante da gente sempre ressaltar é quando a gente fala de romantismo, aquela ideia, né, de romance em relação a ser algo romântico, a falar de amor. Isso nem sempre vai acontecer, tá? O romance, ele vem em relação a ser um estilo literário, tá? Um gênero também textual, né? Que trabalha com textos mais longos, tá? E enquanto estilo literário, ele traz todas aquelas características que a gente já abordou, né? Também dividido em gerações, e aí cada geração com sua característica específica. Quando a gente fala sobre romance romântico, aí sim, aí a gente já começa a abordar um estilo específico dentro do romantismo, que o Lucas vai falar aqui, ó. É uma forma literária, por excelência, representativa do mundo burguês e do homem como indivíduo, entidade autônoma, realidade singular perante o mundo e a sociedade. Então, é sobre esse tipo de texto que a gente vai estar falando. É sobre o romance romântico, que foi o que a gente teve aqui no Brasil. Um estilo literário muito produzido para o mundo burguês, para a sociedade burguesa. Então, algumas características importantes, né? Ele deu início, o seu marco inicial aqui no Brasil foi justamente com as publicações em jornais a partir de 1830. Isso ajudou muito, porque aí esse tipo de publicação fazia com que a gente tivesse um público maior, tá? Que era aquele público que tinha acesso à informação. Não precisava comprar livros, não precisava de editoras, mas a gente conseguia assim distribuir esses textos, esses romances, né? Aqui alguns nomes que entraram aí na história porque acabaram sendo nomes fortes para o romantismo, porque eles trazem referências importantes, né? Então, eu tenho o Victor Hugo, o Walter Scott, o Alexandre Dumas. São nomes que vão sempre aparecer, porque eles foram, sim, referência, né? Embora o romance que a gente está falando é o romance brasileiro, eles foram inspirações. Então, 3 nomes importantes aqui. Eu tenho como característica desse romance tramas simples, linguagem clara, fortes emoções, a produção de folhetim como sustento, né? Então a gente viu aqui que eram publicados em jornais, publicados como? Em folhetim. E esse folhetim, essa publicação do folhetim, ela era o sustento de alguns desses escritores, tá? Então, como a gente viu lá na poesia, aqui no romance, né, na prosa, também acontece isso. Eu tenho escritores que trabalham escrevendo seus textos, né, suas histórias, e ganham por isso. A estrutura, mais ou menos, para que vocês entendam como é que era essa organização. Então, a estrutura do romance romântico se dava da seguinte forma, de acordo com Sérgio Gonzagas, né, aqui falando de um curso de literatura. Vocês encontram essa mesma imagem aí na página 137 do livro de vocês. Então, como é que é essa estrutura? Eu tenho... A história começa com uma harmonia. Acontece alguma coisa que cria a desarmonia e a gente chega a uma harmonia no final, tá? Mas no meio do caminho, como é que vai funcionar? Eu tenho a minha harmonia inicial, que é de acordo com o quê? De acordo com a ordem dos valores burgueses. Quando é que essa desarmonia acontece? Quando entra em crise os valores burgueses.
E aí, por conta desse entrar em crise, as coisas se desorganizam. E para que elas voltem a se organizar, para se dar aqui a harmonia final, tá? Muitas vezes, alguns autores fazem uso do recurso Deus ex machina. O que seria isso? É algo de fantástico que acontece, que é não verossímil, mas que é usado como recurso para poder organizar a história e conseguir dar o final esperado. A gente não pode esquecer, como eu falei no slide anterior, muitos escritores aí tinham os seus textos encomendados, né, nos folhetins, então eles tinham que meio que prestar contas com a sociedade que estava lendo. Era algo que precisava estar agradando. Como acontece hoje em dia, para quem é noveleiro aí vai me entender, algumas vezes o desfecho da novela, que vai caminhando, né, não é de agrado do público. E por vezes o autor ele precisa mudar. E nem sempre essa mudança consegue acontecer de maneira verossímil. Aqui também. Então, colocava-se algo de espetacular na história para poder conseguir dar o desfecho esperado. E aí se restabelece os valores burgueses da ordem patriarcal. Então, essa história de valores burgueses e patriarcais da sociedade foi muito forte nesse período, tá? Então, era necessário, sim, que se mantivesse aqueles valores em alta, os textos precisavam estar de acordo, né, com a ordem da sociedade burguesa que estava naquele momento detendo realmente o poder. Essa questão do patriarcado, da sociedade patriarcal, da família padrão, era muito usual e as histórias precisavam estar dentro desse contexto, ok? O Deus ex machina é justamente esse momento aí que acontece alguma coisa. Não acontece em todas as histórias, não. As histórias às vezes conseguem seguir a sua tendência natural e o final ter êxito dentro do que se esperava, sem precisar desse ato, né, diferenciado ali no meio da história. Algumas características da prosa é o fato de sempre ter lá o seu herói. Tem o conflito com a comunidade. Existe uma mistura de sonho e documentário. Existe a possibilidade, e ela é bem usual, do enredo não verossímil, como eu acabei de falar para vocês. E essa literatura, gente, é uma literatura que ela vai visar sempre a acessibilidade e a facilitação do entendimento. Então as histórias são para ser entendidas. Elas não são histórias questionadoras. Elas trabalham com a facilidade do entendimento do povão, vamos dizer assim. Então são histórias que buscam um entendimento facilitado. Vamos falar um pouquinho agora dos autores e das obras, né? Autores principais desse período e as suas obras. Então a gente tem aqui o Joaquim Manuel de Macedo com A Moreninha, O Moço Loiro, Memórias do Sobrinho do Meu Tio, A Luneta Mágica. A gente tem também o Manuel Antônio de Almeida com Memórias do Sargento de Melícias. Temos o Bernardo Guimarães com A Escrava Isaura, o Ermitão de Muquem, o Garimpeiro, Seminarista. E temos o Visconde de Taunay com Inocência. A gente vai falar sobre os principais aqui, as principais obras. Para começar, Joaquim Manuel de Macedo. Quem que é o Joaquim Manuel de Macedo, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1820, faleceu em 1882. Ele era médico de formação. Vocês vão perceber, entre os autores, era muito comum que eles fossem médicos, advogados, porque eram as profissões que tinham valorização, tá? Então, quem tinha um poder aquisitivo melhor, quem tinha condições, sempre era formado ali em medicina, em direito, por vezes estudava fora, tá, para ter essa formação, mas nem sempre exercia. Então, ele também foi professor de história, ele foi deputado por diversas legislaturas, né?
Ele escreveu, gente, o Joaquim Manuel de Macedo, 18 romances, 15 peças de teatro, 2 livros de poema e 7 volumes de variedades. Só que tudo isso, gente, em mais ou menos 30 anos de carreira. Então vejam só, a estrutura que ele se baseou aqui é a estrutura justamente do romance romântico europeu. Só que ele fazia adaptações para os cenários brasileiros. Ele também trabalhava muito com os costumes da sociedade urbana carioca. Então o cenário que ele utilizava era o cenário carioca. Sociedade ali urbana, né, da cidade mesmo do Rio de Janeiro, da primeira metade do século XIX. Um grande sucesso seu é A Moreninha, que foi publicado em 1844. Foi o primeiro grande romance romântico brasileiro. O que ele tinha de tão especial? Era a idealização, né, daquele amor puro, que resiste ao tempo. Então, na história da Moreninha tem muito isso, de um amor que começou lá na infância, se perde e se reencontra na fase adulta e se concretiza de fato. É uma descrição dos costumes, hábitos e lugares. Nesse caso aqui, ele até fala assim, né? O romance é de fundamental importância para que se deseja perceber o espírito da época. Ele descrevia tão bem os costumes da época, os hábitos, os lugares, que essa é uma forma de você conhecer o que estava acontecendo naquela época, o que tinha naquela época, qual era a visão daquela época. Leitura corriqueira e agradável e linguagem coloquial, ou seja, uma linguagem simples. Como a gente falou anteriormente, né, o romance romântico tem essa história de facilitar mesmo o entendimento. Vamos aqui para o próximo, o Manuel Antônio de Almeida. Está aqui ele. Ele nasceu também no Rio de Janeiro, em 1830. Ele faleceu em 1861, vejam, muito jovem, né? Também médico de formação. Jornalista, funcionário público, administrador e professor. Olha quanta coisa, né? Ele viveu pouco, mas conseguiu aí uma carreira bem diversificada. Ele é conhecido como contador de casos. O seu romance tem uma estrutura folhetinesca. Como a gente já falou no início, a estrutura mesmo do romance de folhetim, que era distribuído ali pelos jornais. Ele trabalhava também nas suas histórias a regionalidade. E no caso aqui do Manuel Antônio de Almeida, ele já fazia críticas ao sistema patriarcal, clerical e escravocrata. Então, ele já vinha aí com uma pegada diferente, criticando um pouco o que estava no auge naquele momento. Memórias de um sargento de milícias, é um dos seus principais romances, né? É um romance de folhetim que foi publicado originalmente no Correio Mercantil entre 1852 e 1853, mas integralmente só saiu, gente, em 1954. Então vejam só, né? Ele ia sendo publicado aos poucos nesse período aqui, mas integralmente, mesmo a obra completa, só veio sair em 1954. Aparece a figura do malandro, o anti-herói, né, estilo Don Quixote. Então a gente já sai daquele herói totalmente romantizado, perfeitinho, para aparecer a figura do malandro, do anti-herói. Ele retrata as classes média e baixa do Rio de Janeiro na época da chegada da corte portuguesa. Usa uma linguagem bem simples, que já se aproxima aí da linguagem popular. Até o próprio narrador da história também faz uso, né? Em geral, o narrador tem uma linguagem diferenciada, mas no texto dele não. O narrador também usa essa linguagem mais simples, mais coloquial, mais popular. É um romance que pode ser dividido aí em duas partes. A primeira parte seria um romance um pouco menos coeso, né? Com características marcantes, burlescas e de tom de crônica. E já a segunda parte é o romance em si, né? Com o foco na narrativa do personagem principal. Bom,
Vamos fazer um pouco aqui as atividades para poder a gente dar continuidade a esse capítulo. Então pega aí o material de vocês, o praticando da página 143, a gente vai falar aqui a primeira questão da FUVEST de 2015. Então acompanhem comigo aí a leitura para que a gente possa chegar à resposta correta. Ele fala assim, ó, considerando-se o intervalo entre o contexto em que transcorre o enredo da obra Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, e a época de sua publicação, é correto afirmar que esse período corresponde o processo de... Eu tenho aqui possibilidades. Vocês viram lá que eu falei que ele foi lançado em folhetim, né? É dividido e muito tempo depois é que ele foi lançado na íntegra. Então a gente tem aqui, ó, essa época da publicação, esse período corresponde a algum processo. Que processo é esse? Letra A, reforma e crise do Império Português na América. Letra B, triunfo de uma consciência nativista e nacionalista na colônia. Letra C, independência do Brasil e formação do seu Estado Nacional. Letra D, consolidação do Estado Nacional e de crise do regime monárquico brasileiro. E finalmente letra E, proclamação da República e instauração da Primeira República. Então, vocês podem marcar aí comigo. Letra C, gente, independência do Brasil e formação do seu Estado Nacional. Vocês estão vendo que a literatura ela anda junto aí com a história, porque a gente precisa do contexto histórico para conseguir compreender essas obras. Então, letra C é a nossa resposta correta. A próxima questão, gente, é a questão de número 3. A questão de número 3 está na página 144. É uma questão de 2014, em que ele fala assim, ó. Considere as seguintes afirmações sobre o romance Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, que a gente já falou também. Primeiro, o romance está integrado à estética romântica. O protagonista, Leonardo, é um herói nacional virtuoso e sem desvios de caráter. Segundo, o livro é narrado em primeira pessoa por Leonardo, trata-se de suas memórias desde o abandono da terra natal, Lisboa, até a nomeação como sargento de milícias no Rio de Janeiro. E terceiro, personagens como o compadre, a comadre e a vizinha são representantes da classe popular. A base constitutiva do romance, que além do mais, está escrito em tom humorístico. Então, gente, qual desses que está correto? Essa é fácil. Apenas a terceira. Então, vocês podem marcar aí letra C. Ah, mas como é que eu vou saber tudo isso? Gente, obviamente vocês precisam ler essas obras. A gente não tem tanto tempo assim para estar falando sobre cada uma delas detalhadamente. Mas é importante sim que vocês façam a leitura dessas obras na íntegra. Ou pelo menos que vocês pesquisem a respeito, né, de algumas delas, de alguns autores. Não só a obra que a gente está falando aqui, outras também, que são de extrema importância para que você possa compreender todo esse contexto. Então, letra C. A gente tem um texto aqui, que é um texto que vai ser utilizado para as questões 4 e 5. É um texto aqui da Moreninha, tá? Do Joaquim Manuel de Macedo. Então ele fala assim no texto: um sarau é um bocado mais delicioso que temos, de telhado abaixo. Em um sarau todo o mundo tem que fazer. Bom, o texto é longo, vocês vão fazer a leitura dele na íntegra. E aí vem aí duas questões mais simples sobre ele. Eu tenho a questão 4 de 2013 que fala assim, ó. Considerando os papéis desempenhados pelas personagens no texto, é correto afirmar que, de acordo com o texto, quando vocês fizerem a leitura minuciosa desse texto, que é um trecho aí da obra, vocês vão perceber que a resposta correta que vocês vão marcar é a resposta C, a letra C. O diplomata é perspicaz, o velho saudosista, os rapazes usufruem prazerosamente da vida e as moças encantam a todos. Vocês vão conseguir perceber a resposta assim que vocês conseguirem fazer a leitura completa desse texto. E a quinta fala assim:
também de 2003, né? Levando em conta o contexto em que floresceu a literatura romântica, as informações textuais refletem com amenidade uma visão otimista da realidade social. Então, não é o ufanismo, não é o desprezo, não é o entusiasmo, nem tampouco a nostalgia. É realmente a amenidade, né? Uma visão mais otimista ali da realidade, do que está acontecendo naquele momento. Bom, para que vocês possam acompanhar nossa próxima aula, vamos fazer aí a leitura completa do capítulo, tá? Inclusive, dando ênfase aos textos que aparecem dos autores, os trechos das obras desses mesmos autores. E eu queria que vocês escolhessem uma das principais das obras citadas para que façam a leitura na íntegra, como eu já havia falado para vocês. Então é isso, gente. Até a próxima aula.